Conselho Nacional de Justiça, que é basicamente o órgão que tem por missão institucional vigiar, acompanhar e eventualmente punir excessos do judiciário. E bom, o CNJ iniciou há algum tempo já, por meio de seu Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, uma correição na 13ª Vara. O que é isso? É um pente fino. Essa correição chegou finalmente ao fim. O processo está pronto, foi liberado para os pares e deve ser pautado ainda esse mês. O relator avisou a aliados, inclusive integrantes do CNJ, que vai pedir pauta para o processo a respeito do pente fino na 13ª Vara na próxima sessão do Conselho. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. E aqui você vê a minuta do voto do relator do processo do Sérgio Moro no TRE do Paraná. O fato é um só: o Sérgio Moro deve vencer no TRE do Paraná por 4-3 ou 5-2. Ele vai ter uma vitória no TRE do Paraná menor do que a do Dallagnol, que foi de 6-0 e mesmo assim foi cassado no TSE. A possibilidade de ele vencer no Paraná sempre esteve como sendo a primeira, porque no Paraná o Moro realmente é impune, está acima da lei, está acima dos mortais comuns, e isso sempre foi assim com o Dallagnol e ninguém esperava que fosse diferente. Dificilmente vai haver um resultado diferente da absolvição, porque só convictamente contra o Moro só tem 2 dos juízes, por assim dizer, que vão julgá-lo com uma visão mais crítica. E esses 2 foram indicados pelo presidente Lula recentemente. Os outros 4 são basicamente, os outros 7, na verdade, incluindo o presidente, são basicamente direitistas, são ideologicamente afinados com o Sérgio Moro. Mas o que acontece é o seguinte: esse não é o maior problema do Sérgio Moro. E antes de falar disso, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Nas entrelinhas, Moro de herói da Lava Jato a zumbi no Senado. O Moro já acabou como político. Ele está lá no Senado como zumbi, ele não se mete em confusão nenhuma, ele não conversa sobre assunto polêmico nenhum. Ele chegou a bajular o Flávio Dino durante a votação da indicação dele ao STF, já pensando no que vai decorrer, não da situação dele como senador. Ele sabe muito bem que essa situação dele como senador está encerrada, porque no TSE ele não vence, e mesmo que vencesse, não iria lhe adiantar muito, porque o que preocupa o Moro é essa investigação do Conselho Nacional de Justiça. Então o Moro, mesmo que ele fosse absolvido hoje no TSE, ele continuaria, como dizem, low profile, né, baixo perfil, continuaria zumbi no Senado, porque o medo dele não está no TRE do Paraná, nem no Tribunal Superior Eleitoral, está no STF, e você vai entender por quê. O Sérgio Moro e magistrados do TRF4 passaram a ser investigados em setembro do ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, como você viu na locução da apresentadora do programa na Globo News. E, na verdade, o CNJ começou a investigar o Sérgio Moro, acima de tudo, acima de outras inconsistências, por destinação de 2,1 bilhões da Petrobras, que ele queria, junto com o Dallagnol,
e também com a Gabriela Hart, montar uma organização que ia gerir, uma ONG, que ia gerir toda essa fortuna. E quem iria gerir? Ele e o Dallagnol. O ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de justiça, determinou a abertura de um procedimento administrativo disciplinar para investigar a conduta do Sérgio Moro e da Gabriela Hart na destinação do dinheiro para a Petrobras sem critérios objetivos. Segundo ele, os magistrados violaram reiteradamente os deveres de transparência, de prudência, de imparcialidade e de diligência do cargo ao promoverem repasse de R$ 2.132.709.160. Também serão alvo de PAD o desembargador João Pedro Gebran Neto, que atuou nos processos da Lava Jato no TRF4. Além dessas providências, Salomão também convocou uma audiência de conciliação com Eduardo Apio, que assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba. E veja bem, agora o CNJ finalizou o pente fino em gabinetes do TRF4 e na 13ª Vara Federal de Curitiba. Os dois tribunais criminosos que condenaram o então ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sem prova nenhuma. O CNJ, inclusive, vai pedir abertura de processo criminal contra o Sérgio Moro. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, vai pedir a instauração de um processo criminal contra Sérgio Moro com base na inspeção das instâncias responsáveis pelas ações da Lava Jato, a 13ª Vara Federal de Curitiba e a criminosa 8ª turma do TRF4. Salomão concluiu a inspeção e liberou o caso para votação pelo Conselho Nacional de Justiça. E agora o Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ, vai pautar a ação. Como informaram a Andréa Sadi e o repórter Reinaldo Turolo na Globo News. A Polícia Federal vem colaborando com o CNJ na apuração de crimes cometidos na gestão dos recursos financeiros da 13ª Vara Federal em Curitiba, onde Moro atuou. O relatório parcial já complica bem a vida de Moro. Com a instauração de uma investigação criminal, o Moro deve ser julgado pelo STF, já que tem foro privilegiado como senador. Veja bem, o caso pode inclusive acarretar na inelegibilidade do ex-juiz se ele não fosse cassado pelo TSE. Seja como for, os crimes são na esfera federal. E agora o que acontece é o seguinte: o Moro ele vai ser julgado só após as eleições por esse caso no TSE. Ele provavelmente vai ser absolvido pelo TRE do Paraná, e aí o final do julgamento dele por essas questões aí de verba de campanha, o julgamento vai ocorrer, pessoal, no TSE depois das eleições. Não vai ter condição de fazer esse processo antes das eleições. Então o Moro será julgado em cenário desfavorável com torcida de PT e PL por cassação pós-eleições, ou seja, depois da eleição desse ano. O que significa que ele vai continuar sendo senador para ser julgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso o leva a ser julgado em questão de meses aí pelo Supremo Tribunal Federal. O que é que acontece com o julgamento dele no Supremo Tribunal Federal? Mesmo que se arraste, que a decisão seja para depois das eleições, seja como for, porque tem juízes federais envolvidos, então o foro é o STF, como você viu. Esse julgamento no STF pode se arrastar talvez até o ano que vem, não importa. Ele vai ser julgado pelo STF, e sendo julgado pelo STF,
a possibilidade de ele ser absolvido é muito pequena, porque, segundo o Luiz Felipe Salomão, do CNJ, os indícios são gritantes de que houve roubo, roubalheira. Veja só, os todos éticos e poderosos juízes da Lava Jato, do TRF4 e da 13ª Vara, roubando bilhões que eram da Petrobras. Então, o final de Moro, minha amiga, meu amigo, assim como de Bolsonaro, vai ser na cadeia. E, na verdade, o relator do caso do Moro, em meio à passação de pano do Moro, ele fez ele deu algumas declarações no fim, e uma delas é a seguinte: ele estava dizendo que o Moro estava sendo alvo de injunções políticas, não é? Mas para defendê-lo, ele falou o seguinte: é muita ingenuidade acreditar que, atuando como juiz em grande parte da operação de combate à corrupção que afetou razoável parte do quadro político, e ao sair da magistratura e ingressar no governo beneficiado eleitoralmente pela Operação Lava Jato, não seria atacado. Então, o relator que passou pano para o Moro diz que ele saiu da magistratura para entrar no governo que ele, Moro, beneficiou como juiz da Lava Jato. Só isso já valeria uma condenação, não é? Enfim, o PT segue tranquilo de que Sérgio Moro terá o mandato cassado. Apesar do voto contrário do relator do TRE, Luciano Carrasco Falavinha, à cassação de Moro, o PT segue confiante de que o Moro vai perder o mandato. O partido diz que o voto de Falavinha não muda a situação do ex-ministro de Bolsonaro sobre sua possível cassação. Também acreditam que apenas Moro terá o mandato, não apenas Moro terá o mandato cassado, mas toda a chapa. A possibilidade de poupar os suplentes de Moro é algo que inviabilizaria uma nova eleição no Paraná. Foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral no julgamento que começou na última segunda-feira. Caso apenas Moro seja cassado, quem assume é o primeiro suplente. A confiança dos petistas vem do TSE. Mesmo que o TRE absolva Moro ou poupe os suplentes do senador, a decisão vai ser revertida no recurso ao TSE, como aconteceu com o Dallagnol, viu, pessoal? Aí ninguém precisa se preocupar. Esse julgamento não tem tanta importância assim, porque a gente sabe que no Paraná não há isenção política na justiça. O próximo da mira da cassação depois de Moro, inclusive, vai ser esse aqui, o Jorge Seife. O Sérgio Moro começou a ser julgado ontem pelo TRE no Paraná, e no Senado o consenso é que sua cassação vai se concretizar. Se não for agora, será pelo TSE. Há também um sentimento entre os senadores de que outro colega dele está na mira, o Jorge Seife. O julgamento de Seife no TSE está previsto para quinta-feira. Recentemente, o MPE, Ministério Público Eleitoral, defendeu a cassação desse Seife de Santa Catarina, do PL de Santa Catarina, por abuso de poder econômico como o Moro. E o Bolsonaro, enquanto isso, está mostrando desespero e volta a ameaçar, como ele fez em 2022, atirar para matar se tentarem prendê-lo. Pois eu duvido que ele vai fazer o que fez o Roberto Jefferson. Se fizer, melhor para a sociedade brasileira, porque ele vai reagir dessa forma, e se não levar um tiro, ele vai ter o mesmo destino do Roberto Jefferson, que está aí encarcerado, doente e muito menos valentão do que antes. Em pesquisa qualitativa, bolsonaristas rejeitam a ideia da ditadura, mas deturpam o conceito. Essa pesquisa aqui, eu vou resumir para você, mostra o seguinte: a maioria esmagadora, essa pesquisa foi feita naquela manifestação maluca na Avenida Paulista, e a maioria esmagadora dos bolsonaristas não concordam em tudo com o Bolsonaro. Eles concordam com uma coisa, mas discordam de outra, mas eles acham que a visão deles é a mesma visão do Bolsonaro. Nem eles sabem
que o Bolsonaro pensa diferente deles em várias questões, inclusive sobre corrupção, várias coisas, não é? É que o bolsonarista ele é tão mal informado que eles não sabem nem o que o Bolsonaro defende. E no Congresso, eventos e exposições rechaçam a ditadura militar. Aqui está um painel com fotos de Orlando Brito que cobriu os anos da ditadura, mostrando atrocidades e abusos da ditadura militar numa casa, não é? Numa casa que é o Congresso Nacional, recheada com maioria absoluta de extremistas de direita. E a Carla Zambelli não tem salvação na política. Nem tendo feito aquele pedido de impeachment do Lula, que ela alardeou, era a grande esperança dela, era o pedido de impeachment do Lula, e ela segue escanteada, ou seja, colocada de lado pelo partido do Bolsonaro. Ela se queimou no PL, correndo atrás de um homem durante a eleição em 2022 com uma arma na mão. Desde então, o Bolsonaro e o próprio partido dela não dão a menor bola para ela. Ela perdeu toda a importância por demonstrar a sua falta de noção. Por fim, a prisão de deputado no caso Marielle e julgamento sobre foro de parlamentares ampliam o atrito entre o Congresso e o STF. Essa é uma situação preocupante. A situação é preocupante por uma simples razão. O caso Marielle e o caso do foro dos parlamentares que vão passar a ser julgados no Supremo são negativos para a extrema-direita que domina o Congresso, e essa conflagração com o STF enseja PECs que tentam tirar poder do Supremo e que o Supremo com certeza vai considerar inconstitucional.